Texto tirado do contexto se torna pretexto para a criação de heresias. Nesse mês, o tema é heresia. Tá preparado? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Faroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta então para mais uma roda de parola inédita, começando o tema novo, parola de número 67. Estamos começando um tema que é muito interessante, um tema muito legal de papear, e já começamos com o pé esquerdo, Paulinho. O que foi que você fez com essa bomba aí, Paulinho? Cara, cometi uma heresia, não podia ter feito isso, não se mexe a bomba do tereré. Nem do chimarrão. Nem do chimarrão. Detalhe, o único cara que tá no sul não tá tomando chimarrão hoje. Mas você não pode falar porque você é curitibano, e curitibano tem outras coisas. Cuidado, É uma heresia mesmo, uma heresia isso. Uma heresia. Meninos, que bom, estamos de volta aqui mais uma vez, depois da nossa última roda de parola, foi ao vivo. Que experiência gostosa, tivemos interação. Se você não viu, corre lá no nosso Facebook, tá lá com todos os comentários. Foi bem bacana, a gente falou sobre como se relacionar com a nossa Bíblia. E aí nós deixamos um gostinho de quero mais no final, que é aquela coisa, né? Se a gente não tem entendimento da palavra, a gente acaba tirando o texto do nosso contexto, do contexto dele, e aí acabam saindo as grandes aberrações bíblicas aqui. E a ideia de hoje é a gente estar tratando de 3 ditados populares que citam Deus, mas que Deus não tem nada a ver com isso. Vamos começar com o primeiro, senhores. Eu tenho aqui, ó, uma pérola. Essa pérola aqui, ela é incrível. Não, a primeira pérola não é essa. Eu lembrei de uma aqui agora. Eu só não posso falar o autor. Ajuda-te que o Senhor te ajudará. Aê! Eu só não posso falar quem fala isso, porque senão posso ter um problema. Mas assim, Paulinho, esse dia aqui, a parola 67 vai ser nós vamos ajudar Deus hoje aqui. Hoje nós vamos. Então assim, ajuda-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Exato. Deus ajuda quem se ajuda. Digite amém com fé. Pequeno internauta, digite amém com fé nesse momento. Porque muitas pessoas param a gente na rua para perguntar sobre isso. O tempo todo. As pessoas se jogam na frente do meu carro. Eu preciso dirigir atentamente porque as pessoas se jogam na frente do meu carro para me perguntar isso. Exatamente. Atropelei 4 essa semana por causa disso. Meninos, vamos começar então com o nosso primeiro ditado aqui, que a gente selecionou aqui entre alguns, e esse aqui eu acho que é muito bacana, que é a voz do povo é a voz de Deus. Isso aqui é um clássico de heresia, não tem nada mais herético do que isso. Aí você vai ter que me ajudar entendeu? Aí, desse jeito. E eu acho que é muito propício esse ditado popular, principalmente nesse período bem tumultuado que nós estamos vivendo aqui. Bem esquisito. Bem esquisito. Eu gosto de uma frase do que o Cinho fala já há muitos anos, né? Que se democracia fosse bom, não começava com demo, né? Lembra disso? Nossa, faz muito tempo que eu não falo uma dessa, é verdade. Democracia não começava com demo. E aí, já pega o gancho para jogar uma pro Paulinho, porque assim, se a voz de Deus, se a voz do povo é a voz de Deus, coitado do povo lá que começou a gritar que queria, porque queria um rei, aí o profeta Samuel fica todo, porque eles não querem mais, não sei o que lá, tal. E aí Deus fala assim, não, peraí, vamos colocar agora um rei, porque eles querem. E aí Deus, ele levanta um homem belo, o maior entre todos. Cabeludão, cabeludo, uma coisa assim fora do comum. Levanta com cabelos ao vento em câmera lenta,
Quase um mente brilhante na sacada. Naquela época. E aí a gente começa a ver, né? Onde que começam os ditados, que não tem nada a ver com nada, né? E aí tem quantos textos que a gente começa a olhar e falar, rapaz, mas tem tudo a ver. Porque o povo clamou por um rei. E aí, o que aconteceu, Paulinho? Engraçado que ali Deus deu o rei, né? Só que Deus deixa claro que a voz daquele povo não tinha nada a ver com a voz dele. Porque qual que era a história de Samuel, né? Nós estamos falando ali de Samuel, 1 Samuel capítulo 9, capítulo 10. 8 e 9. 8 e 9? Então, ok. 8 e 9. Nós estamos falando desse... porque no 10 Saul já está profetizando, né? É verdade. 8 e 9. Então, o que acontece? Samuel, ele chega para Deus, ele fala assim, ó, tá vendo, Deus? O povo tá contra mim. E Deus fala, não, senhor, o povo tá contra mim. Você não tá com essa corda toda, Samuel. A rixa do povo, a birra do povo é comigo, né? Mas já que eles querem um rei, nós vamos arrumar um rei para eles, né? Então Deus deixa muito claro, o projeto de Deus não estava aí, né? Mas era o povo de Deus que estava pedindo. Então, uma vez que o povo de Deus que estava pedindo, Deus permite que o povo veja aquilo, e aí a gente vai ver por algumas vezes a palavra falando que Deus se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Esse arrependimento não significa assim, poxa, Deus não sabia no que ia dar. Claro que Deus sabia. Nós estamos falando de um Deus onisciente, né? Mas Deus sabia que o povo ia quebrar a cara à medida que o rei quebrasse a cara. 1 Samuel 13:13, Saul aprontou, Saul fez o que não devia, e Deus fala assim, e Deus fala através de Samuel, ó, você agiu neciamente, e porque você agiu desta forma, hoje eu já estou levantando um homem que vai te substituir, referindo-se a Davi, que ainda era um menino, e Deus já olha nele, já enxerga nele um homem segundo o seu coração. No 15:33 de 1 Samuel, Deus fala a palavra fala mais uma vez, Deus se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Né? Então, no final das contas, a voz do povo não é voz de Deus, não. Mas alguém pode dizer assim, bom, o pequeno internauta, né, pode dizer o seguinte, mas esse é um episódio, né? Isso é um episódio, porque em outras ocasiões Deus pode ter falado alguma coisa, o povo pode ter falado alguma coisa que vale a pena, certo? Certo, o povo é aquele que gritou solte Barrabás e crucifique Jesus. O povo é aquele que, lá em Jeremias 42:43, disse para Jeremias assim, consulta a Deus, porque aquilo que você falar nós vamos fazer. A gente deve ir para o Egito ou a gente deve ficar aqui esperando a Babilônia levar a gente para o cativeiro? Né? E Deus já havia falado através de outros profetas que a Babilônia era uma disciplina estabelecida pelo Senhor, e que o Senhor havia constituído a Babilônia como seu servo para disciplinar o povo de Israel. Aí o povo vai e ainda pergunta isso para Jeremias. Jeremias se dá o luxo de orar. Jeremias passa 10 dias orando por esse povo. Jeremias tem uma resposta da parte de Deus, e Jeremias chega para Deus e diz, a voz de Deus é essa. Esperem a Babilônia chegar. O povo vira para Jeremias e fala, profeta de Araque, profeta fajuto, nós vamos para o Egito, porque lá nós vamos prosperar. E Deus fala para eles, mais uma vez, a voz de Deus, diz para eles assim, se vocês forem para o Egito, a fome, a pestilência e a espada vai alcançar vocês lá. Os caras vão, e quem chega logo em seguida? A fome, a pestilência e a espada. Antes tivessem ido para a Babilônia para sofrer a disciplina de Deus. Mas quando eles vão para o Egito, eles sofrem fome, pestilência e morrem por espada. Isso porque eles quiseram colocar a sua voz na frente da voz de Deus. A voz do povo não é tanto a voz de Deus assim não, viu? E você sabe que você estava falando aí, Paulo, eu me lembrei quando Miriam e Arão, eles se rebelam, e quando a gente sabe lá que aconteceu, né, Moisés, ele foi lá e casou com a etíope, não devia ter casado com a etíope, aquilo gera um ódio no coração, um negocinho no coração lá de Miriam, e aí, o que acontece? Miriam vai falar assim, Deus só fala com ele? Deus fala também comigo. Aí Deus vira e fala assim, vamos ter um tete a tete aqui, ó. Vamos vocês três aqui na tenda.
Né? Aí ele me fala assim, ó, com vocês, eu falo no sonho, eu falo na visão, mas com o meu servo, ele sim eu falo boca a boca. Só fazendo um parênteses aqui, Paulinho, você falou a respeito do arrependimento, e esse é um texto que muitas pessoas me param na rua para falar a respeito se Deus se arrepende. As pessoas param na rua o tempo todo, isso é demais. Cara, é impressionante isso. E aí... Mas eles te reconhecem de máscara, Luciano? Sim, por conta da careca. Eles olham e falam assim, rapaz, essa mente está brilhando, é ele. Deixa eu perguntar. Olha, ele vem chegando, ele está passando por aqui. É desse jeito. E aí, é importante a gente ver que no original a palavra arrepender-se aí é o coração do Senhor pesou. É como se o coração dele tivesse se entristecido. Né? Porque senão a gente vai ter algumas pessoas entendendo que Deus ele é meio bipolar, assim, né? Aliás, imagens inéditas do Ilcinho de máscara. É desse jeito. Aí, caramba, tudo. E aí é importante a gente ter isso, porque lá na frente, né, lá em Tiago, vai falar que Deus ele é imutável, né? Não tem sombra de variação e tudo mais. Então a gente precisa ter só esse norte. Agora, é interessante isso que Deus faz com Arão e com Miriam, porque aí ele fala isso. E mais para frente nós vamos ver a mesma passagem com Coré, né? E as outras duas tribos, que eles falam a mesma coisa. Não, mas eles estão falando, ele fala também comigo. Exato. E isso é uma cena forte, porque assim, em teoria, é Deus falando através do povo. Sim. Não é? Porque ele está falando, não, Deus fala comigo também, e eu também falo. Aí Deus fala assim, vem cá então, Moisés, fala para ele isso aqui, que vai acontecer dessa forma, tal. E aí o que acontece? Já sabemos que todo mundo vai por buraco abaixo, né? Então, veja como isso é algo muito complicado. Às vezes as pessoas pegam palavras, é a brincadeira que eu fiz aqui, ajuda-te, te ajudarei, eu já vi pessoas falando isso, não, estou falando sério, falando isso de forma sistemática, falando assim, não, isso está na palavra. E eu falo assim, de onde vocês estão tirando isso? Desde onde Deus vai precisar que você o ajude? Tá lá junto daquele versículo que dos 1000 passarás e 2000 não chegarás, é no mesmo, é logo em seguida. Tá em Salmo 151. Eu ia falar que era o primeiro livro de Heresias, capítulo 2. Vocês estavam falando a respeito dessa voz do povo, eu vou reforçar também um pouquinho lá na passagem do deserto. Se nós somos lá em Êxodo 14, né? Nossa, boa. O povo sai do Egito, chega na beira do rio, na beira do Mar Vermelho, e começa a falar assim, vamos voltar para lá, voltar que é mais legal, tal. E reclama para Moisés, e Deus vira para Moisés e fala assim, cara, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Debaixo da palavra do Senhor foi que o povo andou. Porque se dependesse da voz do povo, tinham tudo voltado. Aliás, durante os 40 anos no deserto, eles teriam voltado para o Egito. Porque o tempo todo tem murmuração, o tempo todo tem reclamação, né? Então, é bem complicado quando a gente fala que a voz do povo é a voz de Deus, porque a voz do povo é uma voz que não tem rosto, é uma voz que não tem face, né? Ela se mistura nas muitas opiniões, e aí você tem uma voz que não tem rosto, uma voz que não se identifica, que não se coloca à frente, né? Então, isso é muito perigoso. Agora, olha só, você me fez lembrar um negócio, Arthur, importante. Você falou das muitas opiniões, e a palavra, ela fala acerca do valor das muitas opiniões. Ela diz que na multidão dos conselhos, provérbios, né? Eu não me lembro aonde, se alguém puder achar aí, eu acho que é até legal para dar essa base. Na multidão dos conselhos habita a verdadeira sabedoria. Agora, a multidão dos conselhos, ela vai abrir um leque na minha frente, do que eu devo, do que eu posso e do que eu não devo fazer, né? Então, à medida que eu tenho esse entendimento, olha, eu posso fazer isso, será que vai dar certo? Eu devo fazer isso é o certo. E eu não devo fazer isso é o errado. A partir do momento que eu tenho esse leque aberto na minha frente, é aqui que a palavra quer apontar. É para cá que a palavra quer apontar. Para essa multidão de conselhos
que venha abrir os meus horizontes além daquilo que os meus olhos podem enxergar. Você tocou em Êxodo 14, eu lembrei de Êxodo 16, quando o povo murmura contra Deus. Só maná, 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 maná. Aí Deus manda codornizes e fala assim, agora vocês vão comer codornizes até sair pelo nariz. É o que Deus fala. E aí o que acontece? O povo que reclamou fica no pé do monte, enquanto Deus vai se manifestar para Moisés lá no meio do deserto. Né? O povo reclamou, o povo repeliu Deus. Se tem uma coisa que a voz do povo faz, principalmente quando a voz do povo joga contra aquilo, tenta o caráter de Deus, né? Quando a voz do povo tenta o caráter de Deus, a voz do povo se torna, na verdade, um repelente à presença do Senhor. Êxodo 16 está aí para provar isso. E olha que interessante. Deixa eu só citar o endereço aqui, é Provérbios 11 e 14. Uau, obrigado. E olha que interessante você falou, né? Lá, Paulo vai dizer que existem muitas vozes. Ah, boa! Eu ia citar agora esse texto, 1 Coríntios 14 e 10. Existem muitas vozes. E aí Paulo também vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com as más conversações, que as más conversações corrompem. Os bons costumes. Ótimo. Olha, ou seja, então você vai vendo que nós estamos desconstruindo esse ditado aqui hoje, porque muitas vezes nós estamos dando ouvidos àquilo que nós não deveríamos estar dando ouvidos, né? Ou seja, será que de fato eu estou emprestando os meus ouvidos de forma correta? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, lembra quando os filhos de Bar-Jonas falam assim, vamos tacar fogo em cima deles ali? Ele fala assim, que espírito tem vocês aí, eu não tenho esse espírito aí. Então, veja, Jesus não poderia ter entrado, porque eles quiseram atacar a alma de Jesus, né? Porque Jesus foi negado ali, né? Foi rejeitado. E aí, se ele não tivesse a maturidade, ele entraria nisso. Então, olha como é perigoso nós darmos ouvidos. Então, nós precisamos também olhar para a árvore para ver os frutos que estão saindo dali. E aí eu me lembro... Afinal de contas, né? Dize-me com quem andas e te direi quem és. Ó, eu lembrei de mais duas. Depois vocês rolam a bola para mim, que eu me lembrei de mais duas aqui. Aí eu me lembrei aqui da esposa de Ramã. A esposa de Ramã, vendo que Ramã estava completamente assim aborrecido com Mordecai, né? E aí, olha só, ela vira e vai fala... fazer uma porca. Vai lá comprar uma porca. Olha como a mulher tola, ela destrói o lar, e a mulher sábia edifica. Ela vai lá e fala assim, não, meu amor, você não... Isso é na Bíblia Revista Atualizada por mim, né? Não, meu amor, de fato, esse rapaz aí, você tem que fazer uma forca para ele, não sei o que lá. Enquanto Satanás estava preparando uma forca para ele ser enforcado, Deus estava levantando o açoeiro para honrar Mordecai. Então veja como um simples conselho levou à morte de um homem. Então, você que está nos ouvindo e está nos vendo aqui, tem uma musiquinha que a gente canta no DI que é assim, cuidado o ouvidinho com o que ouve, cuidado o olhinho com o que vê. Ó, lembrei de duas aqui, né, voz do povo. Segundo Reis, capítulo 2, quando os discípulos de profetas, a palavra fala de 50, dizendo para Eliseu, para de seguir Elias, isso não vai dar em nada. Um cara contrariando todo esse povo de profeta. E uma outra que é ótima, cara, em Atos, capítulo 2, enquanto os discípulos oravam dentro da casa, o povo lá do lado de fora falava, olha lá, tudo cachaceiro, tá tudo bêbado 9 horas da manhã. Logo cedo, começaram cedo hoje. Mas ali, Paulinho, se você parar para pensar, o povo que estava, entre aspas, embriagado, se tornou a voz de Deus, ali de fato. Deus estava ali, exato. Deus estava ali, cheio do Espírito Santo, e as pessoas falavam assim, como que eles podem estar falando com a gente, nessa nossa língua aqui? Essa verdadeira voz era a voz de Deus, né? Como uma voz de muitas águas, né? Uma voz de muita gente falando. Agora, lá do lado de fora, o povão,
Olha lá os cachaceiros, olha os pinguços lá dentro. E aí, sabe uma coisa que eu estava lembrando aqui agora? Tem uma Olha coisa lá, lá também. vem. Não, é sério, é sério. Eva, ela deu ouvidos também a uma serpente. Ela devia estar muito louca, né? Primeiro para falar com uma serpente, né? E ela deu Mas também mulher, né, cara? Conversar, tem que ter alguém para conversar. A cobra puxou conversa, velho. Ô, Arthur, nesse momento aqui você tem um pi, tá? Você corta isso daqui. Porque As irmãs me perdoem, é que eu tenho duas aqui em casa. Então, o que acontece? Se você parar para pensar, veja como, às vezes, nós podemos ser levados por ventos de doutrina. Nós podemos ser levados por muitas vozes que estão aí. E aí nós estamos dizendo, essa aqui é a voz de Deus. Isso aqui, de fato, é Deus falando para nós. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter o discernimento a respeito, porque muitas vezes nós estamos vendo lá pessoas até dizendo, isso que o Senhor manda te dizer, e a palavra do Senhor diz, né? Que o Senhor ele estava quieto, mudo, não falando nada, e a pessoa estava falando. O Senhor está mandando dizer isso, né? Então, muito cuidado com essa questão de achar que a voz de Deus está na maioria, né? A maioria venceu, então Deus abençoa. Não é assim que funciona. Bom, chegamos ao final deste primeiro bloco, desta parola sobre heresia. Os nossos ditados populares estão realmente assim, tirando o fôlego. Temos assunto aqui para mais 2 blocos. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu joinha e a gente espera você na quinta-feira, no segundo bloco dessa parola. Um abraço, meninos. Até mais. Valeu. Até quinta.